As bênçãos de Deus sobre a minha família. Salmo 68, da estrofe de número 1 à estrofe de número 6. Salmo 68, de 1 em diante. Levante-se, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante dele os que o odeiam. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Assim como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos, e se regozijem na presença de Deus, e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, e exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu santo lugar. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Feche teus olhos, soberano Deus e eterno Pai. Fala conosco nesta manhã, ministra, ó Pai, em nosso coração, que esta palavra seja a direção que nós precisamos para a nossa vida, para mudarmos, se preciso for, os nossos objetivos, os nossos alvos, alterar a nossa jornada segundo a Tua palavra. Nos abençoe e nos dê os dons que precisamos, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Que tudo que nós falarmos seja de acordo com os princípios da Tua palavra, seja de acordo com a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, sejam bem-vindos quem está conosco também pela internet, pelo Facebook e pelo YouTube. As bênçãos de Deus sobre a minha família. Esse é o tema da mensagem deste dia. Diga, as bênçãos de Deus sobre a minha família. Esse Salmos começa a falar exatamente isso, e no verso 6, ele chama a atenção sobre esse tema, que Deus faz com que o solitário viva em família. Ou seja, Deus ele quer que a gente ande agrupado, já que a gente ande com pessoas. E o andar com pessoas, a família é o primeiro lugar que a gente anda com pessoas. Uma família constituída por pai, mãe ou por marido e por mulher. É assim que a Bíblia define esta constituição. E nesta caminhada que nós vamos fazendo, nós esquecemos às vezes de alguns princípios ou deixamos algumas coisas de lado que não podemos deixar. Por isso que as famílias vão se degradando, vão se separando, vão se dividindo, cada um para o seu lado, às vezes na própria casa, no próprio ambiente, não se comunicam, não se falam, não trocam ideias, não vivem mais em família. Por isso que muitas coisas acontecem, nós buscamos sempre fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida. Mas, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que mais importante do que acontece com você, é o que acontece em você. Porque as coisas que acontecem através das outras pessoas, ou que acontecem conosco, pode ser por intermédio de alguém, por intermédio de a visão que alguém tem ou teve sobre a nossa vida. Mas o que acontece em nós é que vai fazer a diferença. É o que acontece dentro de nós. Não é o que as outras pessoas podem nos proporcionar, mas é o que nós podemos nos proporcionar através de uma nova vida, através daquilo que nós entendemos, segundo a palavra, que é preciso. A família é a nossa melhor escolha. A Bíblia diz que quando uma família está reunida, ela traz a cura sobre os sentimentos quando se reúne. Porque às vezes dentro da casa é que uma pessoa conhece a outra, às vezes no emprego, no trabalho, na sua faculdade, na sua universidade, no seu curso, no seu hall de amizades, você às vezes não consegue ser o que você é dentro de casa. E é dentro de casa que as pessoas nos conhecem. É dentro de casa que nós conseguimos e reunimos atributos necessários para vencermos aquilo que está do lado de fora, aquilo que está no mundo. E por isso que esta palavra, ela vem de encontro. Então, quando nós olhamos as coisas que acontecem, nós começamos a ver que cada vez mais a palavra vem para fortalecer os nossos ideais. Diz esse texto que o Senhor liberta aqueles que estão presos em grilhões. A libertação começa em casa.
Mas pode haver uma rebeldia dentro de casa? Sim, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ou seja, não consegue andar em família, não consegue andar com outras pessoas. Há pessoas que dizem assim, ó, eu vivo melhor no mundo com as outras pessoas do que com a minha família. Alguma coisa não está bem. Alguma coisa está fora de ordem. Porque a Bíblia diz que Deus faz o solitário viva em família. Há pessoas que acabam perdendo na sua caminhada, a família pequena, acaba perdendo o pai, acaba perdendo a mãe, não é assim? Acaba perdendo, às vezes, quase toda a família. Na igreja, ela encontra a família. Ela encontra pai, ela encontra mãe, ela encontra irmãos. Uma boa amizade, às vezes, torna a pessoa mais irmão do que daquele da própria casa. Então, nós nos encontramos quando nós encontramos a palavra. E a Bíblia diz que o nome de Jesus é poderoso. Diga, o nome de Jesus é poderoso. E o nome de Jesus, do hebraico, significa Josué, que significa Javé salva, né? Ou Iavé em outras traduções. Em outras traduções, o nome de Jesus ele vem também como príncipe da paz, como o pão da vida, ou a luz do mundo, ou para o bom pastor. Em cada trecho da palavra mostra quem é Jesus em nossa história, em nossa vida. Então nós precisamos começar a ver que a palavra de Deus ela se cumpre em nós e diz que o nome de Jesus está acima de todo nome, sim ou não? A Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Tem coisas da nossa vida que tem nome, dificuldade tem nome, tem ou não tem? Qual que é a sua maior dificuldade? Quem tem alguma dificuldade? Quem lembra de alguma dificuldade aqui? Alguém lembra? Qual que é? Falar em público, a sua maior dificuldade. Olha lá, falar em público, a maior dificuldade. Então essa dificuldade tem um nome, falar em público. Tem muitas pessoas que têm essa dificuldade. A doença tem nome, fala o nome de uma doença. Pneumonia, uma doença, tem nome. Dificuldade tem nome, falar em público. Doença tem nome, pneumonia. Fala um outro nome, problema. Qual é o seu maior problema? Procrastinação. Procrastinação tem nome, é um problema. Então tudo tem um nome, mas quando nós falamos sobre a dificuldade, falar em público, o nome de Jesus está acima de todo nome, apresenta diante dele que você vai vencer. Quando nós falamos sobre doença, pneumonia, o nome de Jesus está acima de toda doença, pneumonia, o nome de Jesus tem poder, pode curar a pneumonia. Quando nós falamos de problema, qual é o problema? Procrastinação. Às vezes temos a obrigação de fazer algo, procrastinamos e não fazemos. Ou seja, o nome de Jesus está acima de todo nome. Então apresentamos diante de Deus e todas as doenças, todas as enfermidades, todos os problemas se ajoelham diante dele. O nome de Jesus está acima de todo o nome. Quando você tem uma dificuldade, apresente o nome de Jesus para essa dificuldade que tem um nome, para essa doença que tem um nome, para este problema que tem um nome. Apresente o nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará, a qual toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A tua dificuldade tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida e será maior, Jesus, do que a tua dificuldade. Jesus será maior do que a tua doença, Jesus será maior do que o teu problema, porque Ele cuida de nós, Ele cuida da sua igreja, Ele cuida de você, Ele cuida da sua família, diga amém, Ele cuida até do seu time quando não ganha. O nome de Jesus está acima de todo nome, e hoje o Corinthians vai perder daquele time fraco. Na dificuldade, seja ela qual for, nós devemos buscar ao Senhor. Bastante gente torceu contra o Palmeiras ontem, né? O São Bernardo é um trator, estava atropelando todo mundo, mas chegou no Palmeiras. Não adianta querer torcer contra o Palmeiras agora, daqui a um tempo. Na dificuldade, seja qual ela for, nós devemos buscar o Senhor. Nós devemos buscar. Não fica mostrando a camisa verde, porque não adianta. O dinheiro, ele compra muita coisa. Quem gosta de dinheiro aqui? Quem não gosta de dinheiro? Dá para mim. O dinheiro compra muita coisa, compra ou não compra? O dinheiro ajuda ou não ajuda? O dinheiro pode trazer alguma felicidade? Pode. Você quer ver o exemplo daquilo que dinheiro compra? A cama. O dinheiro compra a cama, mas a Bíblia diz que o dinheiro não dá o sono. A Bíblia diz que o Senhor dá o sono ao justo enquanto dorme. Então o dinheiro pode comprar uma cama, mas o sono é Ele que dá. O dinheiro pode comprar uma casa,
Nós podemos comprar uma casa com o nosso dinheiro, mas o dinheiro não compra um lar. O dinheiro não compra uma família. Se você olhar na tradução, por exemplo, de lar, segundo o latim, está escrito assim, ó, definição de lar no latim, é espírito protetor da casa e da família. Família não se compra. Fala para o teu irmão, você não consegue comprar a tua família. Todas as vezes que nós tentarmos comprar a nossa família, comprar os nossos filhos, tentar comprar as atitudes deles, nós nos daremos mal. Porque mais do que comprar, nós devemos demonstrar que nos importamos com eles. Nós devemos demonstrar que nós estamos prontos a atendê-los nas suas dificuldades. Então o dinheiro pode comprar muita coisa. Nós precisamos do dinheiro, mas nós precisamos ter tempo para a nossa família. E a Bíblia diz que as bênçãos de Deus estão sobre as nossas famílias. Profetiza sobre o teu irmão e diga: as bênçãos de Deus estão sobre a sua família. Ou seja, nós precisamos buscar edificar a nossa família em Deus. E para edificar a nossa família em Deus, nós precisamos tirar os acúmulos. Tem alguma coisa que está acumulando, trazendo coisas que estão depositadas dentro da sua casa. Talvez a sua família está com muitos acúmulos. A Bíblia diz que Neemias, no momento em que os muros foram derribados, as portas foram destruídas, a Bíblia diz que Neemias edificou e levantou os muros. E havia várias portas, havia as portas do gado, a porta das ovelhas, e havia uma porta chamada a porta do monturo, diga porta do monturo. O que era esta porta do monturo? A porta do monturo era o lugar onde se acumula depósito de lixo ou de esterco. Ali era a porta do monturo que é relatado na Bíblia. Ou seja, havia ali lixo. Nós não podemos acumular em nossas casas lixo e esterco. Qual o exemplo que nós acumulamos coisas ruins em nossa casa? Quando você senta com a sua família à mesa, e você precisa sentar com a sua família à mesa, ou seja, você precisa ter um tempo para tomar um café com a sua família. Pastor, a minha vida é muito corrida. Você precisa arrumar um tempo para almoçar com a sua família. Você precisa arrumar um tempo para jantar com a sua família. Você precisa arrumar um tempo para reunir a sua família e falar de coisas boas à mesa. Você não pode entulhar lixo, você não pode entulhar coisas ruins, esterco, coisas ruins na sua mesa. Você não deve discutir assuntos sérios quando você está reunido com a sua família para comer. Assuntos você discute, você conversa em outros momentos, mas você precisa ter um tempo de saúde, um tempo de estabilidade com a sua família, com os seus filhos, com a sua esposa, com os seus netos. Theo, beleza? Theo está me vendo lá. Precisa ter um tempo. Quando eu pego o Theo no colo, eu pegava ele e falei assim: ó, Theo, se liga, hein? Se comporta. Já estou ensinando ele a se comportar. Porque homem tem que ser homem, sim ou não? Homem tem que ter comportamento, homem tem que ter estratégia de vida. E a gente precisa reunir a nossa mesa. Nós precisamos buscar em Deus, de alguma maneira, nos comprometer. Diga: eu preciso estar comprometido com a minha família. Comprometido com a sua família. Vai ter um momento de arranca-rabo, vai ter um momento de discussão. Quem já discutiu em família? Quase ninguém, quase ninguém. Que bênção, que bom. Às vezes nós discutimos em família. Às vezes nós falamos em família. Quando alguma coisa não está bem, e acontece, às vezes a pastora falou alguma coisa comigo, eu falei: você quer que eu faça o quê? Fala o que você quer que eu faça. Eu sou uma pessoa de resposta. Quem gosta de resposta? Porque não adianta me montar o caminho errado. O caminho errado eu já sei. Eu quero a resposta. Eu quero o caminho certo. E às vezes a pastora, quando ela vem falar comigo, ela demora para falar. Não, na verdade não, ela não demora para falar. Ela fala bastante coisa, mas quando é bastante coisa, uma coisa bastante séria, ela demora. Ela quer o jeitinho de chegar. Aí ela vem e fala assim, uma tal coisa, e fala assim: nossa, mas devia ter falado antes, é tão simples resolver. E já dá a resposta. Você tem a resposta. A Bíblia diz que Deus nos dá a resposta. Agora nós precisamos ver, e a nossa família precisa ver, que nós estamos comprometidos, nós estamos buscando estratégias.
Nós buscamos agora a minha família, né? Pastor, as crianças e o neto agora e o genro, família. Meus familiares, meus irmãos, tudo, nós buscamos uma estratégia de nos reunirmos pelo menos uma vez por ano, todo mundo. É difícil. Reunimos o ano passado, faltou 2 famílias, né, que faltou, umas 17 pessoas faltou, e nos reunimos com 88. Na chácara, teve que ir uma chácara, nada de ninguém ficar cozinhando, vamos rachar o dinheiro e vamos contratar um buffet. Então contratamos um buffet para ninguém precisar ficar ali na churrasqueira, porque sempre 2 se lascam, sim ou não? Sempre 2 se lascam. Se bem que quem está fazendo churrasco é o que mais come, mas fica de pé, né? Acende churrasqueira, limpa, faz um monte de coisa. E ninguém precisa ficar lavando louça. Então ficamos o dia inteiro conversando, relembrando de coisas antigas, relembrando de coisas, né, maravilhosas. Ontem eu cortando o cabelo no barbeiro, chega um rapaz lá e os amigos chegando, né, aquela coisa antiga, aí chega um monte de amigo e começa a falar assim, nossa Rubinho, ele até lembrou da pastora, e falou assim, eu lembro quando você começou a namorar com a Simone. Eu falei, pois é, e o mês que vem, em abril, nós vamos fazer 33 anos de casados. Então, você lembra há 35 anos atrás, né, que eu namorei 1 ano com a pastora, 1 ano de noivado e nos casamos. 35 anos, amor, que eu estou suportando você e você me suportando. E a gente se suporta. A pastora é a minha melhor parte. A tua mulher tem que ser a tua melhor parte. Agora já era, né, irmão? Quando eu falei isso aí, posso falar o que quiser agora, que dá tudo certo. Então nós precisamos buscar estratégias, nós precisamos estar comprometidos. Eu lembro que eu mencionei uma vez a respeito da Amazon, que a Amazon ela se comprometeu, e ela veio a público e falou assim, ó, tudo que você comprar eu entrego. Não foi assim que eles falaram? E eles visualizaram um futuro, dizendo que eles não iriam resistir a muito tempo, que em pouco tempo eles iriam perder o mercado. Olha só como os caras trabalham, né? Mente pensante, buscando estratégias, buscando comprometimento com aquilo que faz. E esses dias eu li uma matéria em que a Amazon começou a ter uma visão de negócios. E nós precisamos ter visão. Diga, eu preciso ter visão. O que é ter visão? É alcançar o seu propósito através de algumas estratégias estabelecidas. Isto que é ter visão. Você precisa ter visão de alguma coisa que você quer fazer. Então, visão é exatamente isso, você alcançar os seus propósitos através de estratégias que você vai estabelecer. E a Amazon começou a trabalhar nisso. E ela falou assim, eu vou entregar todos os objetos com até 2,2 kg, eu vou entregar em tempo recorde, porque eu vou entregar com drones. Que coisa! Olha a estratégia que eles lançaram em meio ao caminho. Então, o que eles fizeram? Eles conseguiram uma autorização, vou falar em português, do FAA, é uma autonomenclatura, para que em grandes cidades eles pudessem entregar 500 milhões de pacotes por drones. Não é pouco. 500 milhões de pacotes por drone, entrega por drones por ano, até o final da década. Eles entraram com esse projeto em 2022. Então eles têm um projeto que até 2032 eles possam alcançar esse propósito. E em 2020 eles falaram que esta década seria provavelmente a última década deles, mas estão projetando pós-década, porque seria até 2030. Se nós vemos o cálculo que eles fizeram, até 2023, 2033, eles alcançariam o projeto que eles já estão além da visão que eles teriam de declínio. Essas pessoas conhecem de mercado. Nós conhecemos o Deus da Bíblia. Nós conhecemos o Senhor da glória. Nós sabemos como Jesus fez o homem. Nós sabemos como Jesus fez a mulher. Nós sabemos como aconteceu nas primeiras famílias da terra. Nós sabemos o que não deu certo em uma família. Nós sabemos o que não deu certo na família de Noé.
Nós sabemos o que deu certo na família de Noé. Nós sabemos o que deu certo na família de Abraão. Nós sabemos o que não deu certo na família de Abraão. Nós sabemos o que deu certo na família de Isaac. Nós sabemos o que não deu certo na família de Isaac. Nós sabemos o que deu certo na família de Davi. Nós sabemos o que não deu certo na família de Davi. Nós sabemos que todas as coisas são boas. Nós sabemos que tem sogras que nem aparece. A sogra de Pedro nem apareceu. Mas a Bíblia diz que ele orou pela cura da sogra dele. E tem pessoas que não querem orar pela cura da sogra. Ore pela tua sogra. Ore pela tua sogra. Tem que amar a tua sogra. Porque hoje a minha esposa é sogra. Né? Então, normalmente as famílias gostam mais do sogro do que da sogra. Mas a minha família gosta muito da sogra. Pessoas. Quando nós falamos em visão, nós falamos em pessoas. Quando nós falamos estar comprometido e buscar estratégias, é exatamente para lidar com pessoas. Diga, visão é igual a comprometimento e estratégia. Diga, aí dentro da visão estão as pessoas. Quando você orar, ore pelas pessoas da sua casa. Porque quando você ora com as pessoas da sua casa, Deus vai começar a mostrar para você problemas que estão dentro da sua casa. E você vai começar a cuidar dos problemas que estão dentro da sua casa. E a sua família, todas as vezes que se reunir, vão estar bem, porque elas sabem que podem contar com você e com a tua oração. Porque são pessoas. Ou seja, nós precisamos ter pessoas, ter que contar com pessoas. Ou seja, ter com quem contar. Pessoas que você possa contar. A Bíblia diz que Jesus contou e ainda conta com pessoas. Então pensa comigo, se Jesus contou e ainda conta com pessoas, está dizendo para nós que nós devemos contar com pessoas. Que eu posso contar com você, não é usar você, é contar com a tua ajuda, é contar com a tua disposição, é contar com a tua disponibilidade. Isto começa dentro da nossa casa. Isto acontece e começa dentro da nossa família. Quando a mãe não está bem, fala, filho, lava a louça. Filha, lava a louça. Na minha família, nós nunca tivemos problemas em lavar louças. Eu sou o 11º filho, nunca tive problemas em lavar louças. Eu nunca tive problemas em cozinhar, em fazer comida. Eu aprendi desde pequeno que eu tinha que fazer e saber limpar a casa. Eu aprendi desde pequeno que eu tinha que saber lavar a louça. Eu aprendi desde pequeno que eu tinha que aprender a passar roupa. Eu aprendi desde pequeno que eu tinha que saber costurar e pregar botão na minha camisa. Eu aprendi desde pequeno que eu tinha que saber fazer barra de calça. Então eu aprendi desde pequeno que não tinha serviço de homem e serviço de mulher dentro da família. Que tinha um serviço de cooperação dentro da família. O homem pode lavar, o homem pode passar, a mulher pode lavar, a mulher pode pensar, o homem só não pode trocar fralda. Sou contra o homem trocar fralda. Mas o meu genro troca fralda. Por que, Edgar? Eu vou falar com o Edgar agora, tá tudo bem para vocês? Edgar, você está trocando fralda agora porque não chegou um mês. Depois de 3 meses que começa a ser igual de adulto, você me fala se você vai trocar fralda. Porque agora é só, sim ou não? É só leitinho, só peitinho, bem gostosinho. Depois, quando começar a fazer igual adulto, aí eu quero ver, você me conta, Edgar, se você vai trocar aquele negocinho cheiroso. As coisas mudam. Então Jesus contou e ainda conta com pessoas. E quando nós olhamos para a Bíblia, Jesus disse para Maria Madalena, Maria Madalena, aquela que era do mundo, aquela que tinha problemas na carne, e se converteu quando Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que Jesus apareceu a Maria Madalena e disse assim, vai e diga aos meus irmãos que eu subi para junto do meu Pai. Ele quis contar com Maria Madalena, ou seja, diga para as pessoas. Jesus quer contar conosco quando ele fala assim, ide a todo mundo
e pregai o evangelho. Quando você começa a viver Bíblia, você não precisa nem abrir a boca. As pessoas olham para você e vê Jesus em você. Elas olham para você e falam assim: você tem um estilo de vida diferente. Você é uma pessoa diferenciada em meio ao contexto que nós vemos na vida das pessoas, exatamente porque você está vivendo a palavra. Você está cumprindo com o ID de Jesus. Talvez você não tenha tanta facilidade de falar em público, mas vai mudar. Mas você tem a facilidade de viver o que a Bíblia ensina. E quando você fala e você prega pelo exemplo, é muito mais eficaz do que pregar por palavras. Porque você demonstra que você não só fala, mas você demonstra que você vive o evangelho, você vive a cura, você vive o milagre da restauração, você vive a libertação espiritual. Antes você fazia uma coisa e agora você não faz mais. Aí as pessoas falam assim: mas como que você conseguiu deixar de fazer isto? Aí sim, eu consegui porque eu orei a Deus e Deus me deu a direção e hoje Ele me curou. Mas você já falou pela atitude que você tem. As pessoas já estão vendo Jesus em você. A Bíblia diz que é a maneira com que, o modo em que virão. Como que as pessoas vão acontecer através da visão. Jesus mostra no Apocalipse a maneira com que Ele virá para buscar a igreja. A visão é para este tempo. Então, quando nós lidamos com pessoas, nós precisamos ser influentes nas pessoas. Nós precisamos causar uma certa influência. Muitas vêm pela influência. Elas olham para a minha vida e para a tua vida. Por que que as pessoas, elas vêm para a igreja? O modo mais eficaz que tem hoje na igreja não é a transmissão online. Não é. Porque por enquanto estamos na transmissão online. É um modo sensacional, espetacular. Veio com o advento da pandemia, isso pegou bastante, mas daqui um pouco vocês acham, vocês acreditam que esses meios de divulgação do evangelho, estas plataformas, elas vão continuar? Não vão continuar. Porque daqui a um tempo, essas plataformas irão proibir também essas coisas. Porque o advento é aquele que vai se cumprir através da palavra. Mas se você fizer, eu fiz rádio muitos anos, eu e a pastora, fizemos rádio muito tempo, e nós fazíamos o programa Obreiro Aprovado, né? Aí começava a abertura, o programa Obreiro Aprovado, move as águas, Senhor, lembra? Era a música de abertura, move as águas. Não vinha quase ninguém pela rádio, não vinha. Fazíamos a rádio, as pessoas ouviam, pediam oração, pediam aconselhamento, mas não vinham para a igreja. Sabe como as pessoas vêm para a igreja? Através da sua influência. Diga: você é a pessoa influente. Porque a mudança que Deus faz em você, torna para essas pessoas influentes e quer que você as represente. E quando elas vivem um problema ruim, elas falam assim: eu vou na tua igreja, posso ir? Você fala assim: claro que pode vir. Nós votamos, às vezes, você votou em pessoas que você não conhece. Quando nós pedimos, por exemplo, votos para vereador, para senador, para os nossos deputados, você votou em pessoas que você não conhecia, mas você votou pela minha influência, pelo fato de eu conhecer essas pessoas e falar: essas pessoas merecem o teu voto. Voto por influência. Muitas coisas que nós fazemos é por influência. Quando alguém vai na tua rua e fala assim: eu estou procurando tal coisa, tal pessoa. Ah, eu conheço tal pessoa. Ah, mora ali, ó. Mora ali, você exerce uma influência no bairro que você mora. Você exerce influência onde você está. Então nós temos que usar da nossa influência para abençoar pessoas. Indicação. Quem já chegou em algum lugar porque alguém indicou aqui? Quem já chegou? Indicação. É o QI. Quem indica? Uma fila com vários nomes, com várias pessoas boas, às vezes com o mesmo perfil que se destacava, igual o teu, mas não tinha o QI que você tem, não tinha quem indicou. E nós precisamos de pessoas que nos indiquem, pessoas que possam estar olhando: olha, o perfil dessa pessoa é um perfil muito abençoado, é um perfil diferenciado, ela tem algo diferente na vida dela. Influência. Por exemplo, quando alguém fala assim: olha,
eu estou passando por um problema no corpo, eu estou uma doença, uma enfermidade apareceu, e alguém fala assim, nossa, eu vou te indicar um médico. Aí você vai no médico por influência de alguém que indicou. Você tem um problema odontológico, vai ao dentista, você fala assim, nossa, você está fazendo esse procedimento, conhece algum dentista? Conheço. Você vai no dentista por influência. As irmãs vão numa cabeleireira, numa manicure por influência. Procuram um serviço de eletricista, um serviço de marceneiro, um serviço de pintor, um serviço de obras por influência, por aquele que indicou. Diga para o teu irmão, você pode indicar essa igreja para as pessoas. Ou seja, porque nessa igreja tem palavra, os obreiros pregam a palavra. As pessoas são recepcionadas com amor. Elas são recebidas com o amor da palavra, são orientadas, elas são ouvidas, são abraçadas quando precisam. Então, por indicação. E nós precisamos, em meio àquilo que Deus coloca para em nossas vidas, grandes projetos. Diga, grandes projetos. E um grande projeto se realiza com pessoas. Você não tem como fazer grandes projetos se não tiver pessoas. Olha o que diz o livro de Mateus capítulo 28, versículo de número 10. Diga, grandes projetos se realiza com pessoas. Mateus 28, 10 está escrito. Então Jesus disse-lhes, não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. A minha família já conhece a Jesus. E Jesus, então ele dá uma ordem. Ele diz, não tenha medo, diga aos meus irmãos. Quando essa voz é dita, primeiro ela está de costas. Ela vai diante do sepulcro de Jesus e fala, tiraram. E alguém fala com ela assim, ó, não se preocupe, Jesus não está aí. Os anjos falam. A mulher ouve, e quando ela fala, ela pensa que é o carpinteiro. Ela pensa que é o jardineiro, aliás. Ela fala para o jardineiro, mas jardineiro, você que tirou o corpo daqui para arrumar alguma coisa? Não, é os anjos. E daqui a pouco, ela ouve uma outra voz que já não é mais os anjos, mas é alguém que fala com ela. Naquele exato momento ela fala Rabone, ou seja, ela fala mestre. Rabone, do grego, que significa mestre. Ela reconheceu a voz de Jesus quando ela fala Rabone. Naquele momento ele diz para ela assim, não tenha medo, sou eu. Vai lá e diga aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. A minha família já conhece a Jesus. A sua família já conhece a Jesus? Quando a nossa família, quando as pessoas que nós vemos que estão no mundo que não conhecem a Jesus, nós falamos assim, aquelas pessoas estão no mundo. Será que tem alguém da tua família e que você fala, elas estão no mundo? Pois bem, é para essas pessoas que você deve dizer que Jesus também morreu por elas. Então, o que nós devemos fazer para nós pregarmos para a nossa família, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos? O que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Talvez essa seja a dificuldade. Há um texto em João 14,6 que ele diz, eu sou o caminho. Ou seja, o caminho não é o pastor. O caminho não é a igreja. Jesus diz, eu sou o caminho. Mas essas pessoas conhecerão o caminho através da tua indicação, através da tua influência. Quando você olha para essas pessoas e fala assim, ó, vem na minha igreja, porque na minha igreja tem um pastor que prega a respeito da palavra e não quer aquilo que você tem, mas ela quer dar alguma coisa para você para mudar completamente a tua vida e a tua história. Então nós temos um referencial. Mas você é a pessoa que Deus busca para indicar. Você é a pessoa que Deus busca para trazer outras pessoas. E o caminho, diz a palavra, que ele começa na mesa da nossa casa. Diga para o teu irmão, o caminho começa na mesa da sua casa. Quando foi a última vez que você se reuniu em família? Quando foi a última vez que você se reuniu com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos? Para comer, para jogar a conversa fora. E às vezes até para ter um quebra-pau. Quando foi a última vez? Você lembra quando foi a última vez? Quando foi a última vez? Você não se lembra? Está na hora de se reunir. Está na hora diante dessas pessoas, porque nós somos a igreja das últimas horas. Nós somos a igreja que Jesus vai buscar para levar. E a tua família precisa estar não no mundo, mas a tua família precisa estar na graça, como na graça nós estamos.
Então comece a pensar quando foi a última vez. Jesus deixou escrito lá em João 16:33, algo que nos coloca sempre em xeque em relação à vida que nós vivemos. Olha lá, ó. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais, o que o mundo busca? No mundo tereis aflições, mas tem de bom? Eu venci o mundo. As pessoas perdem a paz e perdem o ânimo. Uma pessoa que não tem paz fica desanimada. Mas quando Jesus ele fala assim, deixo-vos a minha paz vos dou, não a paz que o mundo vou lá dar. Vai vir a aflição, vai vir a angústia, vai vir a ansiedade, mas a paz no seu interior, ela será constante. Vai vir a guerra, vai vir tudo acontecer do teu lado, mas a Bíblia diz que Jesus, ele venceu o quê? O mundo. A Bíblia diz que ele venceu o mundo, a morte e ressuscitou. E nós estamos vencendo o quê? Qual tem sido a nossa vitória? Nós não podemos simplesmente pegar o Evangelho e perder a nossa alma. Tem muitas pessoas que estão pregando a palavra, mas estão perdendo a sua alma. Esses dias eu vi uma coisa que parece até engraçado, e é engraçado quando você vê, mas você fica perplexo. Eu vi uma preletora, uma pregadora da palavra falando sobre a pessoa andar na carne, só que ela deixou o Espírito Santo sair e ela entrou na carne. Porque ela falou um baita de um palavrão enquanto pregava. Então nós não precisamos de algumas coisas. Nós não precisamos ser o que o mundo é. Nós precisamos nos apresentar como Jesus é. E a Bíblia diz que nós somos pequenos cristos, pequenas pessoas que nos entregamos a nossa vida para Jesus, e a nossa vida agora passa a ser uma vida diferente, uma vida diferenciada. Então nós precisamos vencer algumas coisas. A primeira coisa que nós precisamos vencer é a timidez. Diga timidez. Nós precisamos deixar a timidez. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E não é a timidez de não conseguir falar em público, é a timidez em não assumir a posição de aceitar Jesus. Esta é a pessoa tímida que a Bíblia fala. A pessoa tímida que não aceita Jesus, que não desce as águas para o batismo. Esta é a pessoa tímida. É a pessoa que não consegue se comunicar com Deus. Não consegue ouvir a voz de Deus, mesmo Deus falando. Então nós precisamos encontrar a paz em Jesus. Há uma música bem antiga que fala assim, ó, em Jesus, a paz real você vai encontrar. E o mundo novo vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai herdar. Bem antigo, quem conhece? Nossa, tem gente antiga. É só em Jesus que nós vamos encontrar paz. A igreja primitiva, está escrito na Bíblia, no livro de Atos, que ela se reunia de casa em casa e ia partindo o pão. Nós precisamos estar juntos na mesa do nosso Pai. Quando participamos da ceia, nós participamos da mesa do nosso Pai. Nós participamos com a família. Às vezes para você pode ser um tempo difícil. Na minha infância foi difícil também. Porque na minha infância você tinha prato para todo mundo comer? Você tinha talher para todo mundo comer? Você tinha cadeira para todo mundo comer? Na minha infância não tinha. A gente não tinha cadeira para todo mundo, a gente não tinha talher para todo mundo, não tinha copo para todo mundo e a mistura tinha que ser repartida para todo mundo. Então nós não tínhamos tudo para todo mundo, mas nós tínhamos família. Um pegava o pratinho ali, o outro falava assim, já comeu? Já. Lava o prato lá e me dá. Lavava o prato e dava. O outro falava assim, nem precisa lavar, dá. Era daquele jeito. Quem é da época, meu pai do céu, vou falar uma coisa aqui, que era uma coisa que não tínhamos o despertamento que nós temos hoje, que não é uma coisa para não fazer. Diga, eu não vou fazer isso que eu vou ouvir agora. Tá? É uma lição para não fazer. Na minha época de infância, tinha uma escova de dente. Às vezes para 3, 4 irmãos. Quem é dessa época? Ninguém. Ó, tem ali. É, tiazinha, tá veinha também. O irmão pegava assim, já estava lá escovando, já vinha um outro, já escovava também. Não é para fazer isso.
Mas na época era o que tinha. E só tinha um fabricante de escova de dente. E a gente achava naquela época que a escova, quanto mais dura, era melhor. Tem que ser dura, a escova tem que ser dura. E só tinha um fabricante, escova dura e aquele fabricante de pasta de dente. Agora a gente sabe que essa macia é melhor, não é? Que o mais importante do que a pasta é a escovação. A gente vai aprendendo umas coisas. Mas há um momento que a gente não tem isso. Mas eu tinha família. O irmão olhava para o outro e falava assim, ó, dá um teco aí, dava. Aí o outro para sacanear, quem era da época da escola e quando um pegava o lanche na cantina, e o outro falava assim, ó, dá um teco e mordia tudo. E outros quando pegava o lanche ia saindo comendo escondido, que senão todo mundo pegava e todo mundo comia. Tinha que comer o lanche escondido. Você é dessa época? Mas tinha família. Tinha uma base. Hoje nós não podemos perder essa família. Você precisa se reunir junto à mesa. Diga junto à mesa. Diga minha família junto à mesa. Começa isso. Começa a trabalhar isso no teu espírito. Porque em breve vamos apresentar um projeto desse para você. E eu tenho certeza que se você estiver junto com a sua família à mesa, a tua família será muito abençoada. Não são perfeitos. Tem pessoas lá que gostam de discutir política. Na família, quando a gente reuniu lá 80 e poucas pessoas, e um começou a falar, eu falei assim, ó, pode falar o que quiser, esporte, só não coloca música alta, né? Se coloca música alta, ninguém conversa. Eu falei, não coloca música, deixa sem música mesmo. Nós já falamos, todo mundo na minha família fala gritando, todo mundo fala gritando. Todo mundo gritão lá. E quando começava a falar, já vai falar, olha lá, já vai falar em política. Eu falei, deixa eu falar de política. Daqui a pouco quebra o pau, mas já resolve. É família. Vamos falar de esporte. Deixa eu falar em esporte. Eu já chegava, eu apimentava. Quando eu falava assim, eu falei, mas já viu esse candidato que falou? Já viu isso que ele fez? Eu falei, então, tá errado isso aí. E eu saía, deixava o fogo pegando. Depois eu voltava, e aí, o que deu? Qual a conclusão? Nenhuma. Porque não chega a conclusão nenhuma. Quando a gente briga por causa de esporte, qual a conclusão? Não chega a conclusão nenhuma. Então a gente precisa levar as coisas na esportiva, junto à família. Diga, eu estarei junto à família. Diga, a minha família é bênção de Deus. Diga, as bênçãos de Deus estarão sobre a minha família. E tudo vai depender de nós. Amém? Aplauda Jesus e glorifica o nome daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda adoração.